Olá, crianças! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Passaram bem a semana? E vocês estão preparados para começarmos mais uma lição? Sim? Muito bem! Hoje, na lição, nós vamos falar de um animal. Será que vocês adivinham? Eu vou fazer uma mímica. Vamos ver se vocês adivinham aqui em casa, aí na casa de vocês, ó. Será que é um passarinho? Será que é um jacaré? Ele vive na água, na lagoa, no mar. Pode ser pequenininho, pode ser grandão. E ele sabe nadar. É um peixe. Hoje vamos falar de um peixinho. De um peixão. Vocês já conheceram um peixinho? Já viram? Nadando na água, no aquário, na lagoa, cheio de peixinhos. Vocês já viram? Os peixinhos nadam bonitinhos, né? Mas hoje nós vamos falar de um peixe bem grandão. Muito grandão. Agora vocês imaginam uma pessoa ir parar dentro de um peixe? Como será? O peixe lá dentro do mar, dentro da barriga dele, deve ser tudo molhado e melecado. Vocês imaginam? Hoje nós vamos falar de um profeta que foi parar dentro de um peixe. Meu Deus! Será que vocês sabem o nome desse profeta? E por que ele foi parar na barriga de um peixe? Esse mistério nós vamos descobrir hoje na lição. Mas antes, vamos pegar a nossa Bíblia. E nós vamos abrir a Bíblia e ler. Mas o que é a Bíblia mesmo? É a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui foi Deus quem falou para nós. E hoje nós vamos abrir um versículo que está lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Sabe o que Deus fala para a gente? Olha só, esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus mandou, seja forte e corajoso. Não é para ter medo e nem é para fugir, porque o Senhor estaria com a gente. Então, hoje nós vamos contar a história de um profeta que ficou com medo. Sabe qual é o nome dele? Jonas. Vamos repetir com a tia Lina? Jonas. Repetiram aí em casa? Muito bem. Jonas, pessoal, era um profeta. Vocês se lembram que a gente já estudou dos profetas? E que os profetas são usados para levar a mensagem de Deus ao povo. E Deus usaria Jonas. E ele tinha uma mensagem, uma missão para Jonas. Na época de Jonas, havia uma cidade chamada Nínive. O povo de Nínive estava fazendo coisas muito erradas. Ele estava sendo um povo muito mau e o Senhor não estava se agradando. O povo de Nínive estava fazendo tanta maldade que Deus decidiu que iria destruir esse povo. Então, ele ordenou que Jonas, que era o profeta dele, fosse até Nínive
para avisar o povo que o Senhor iria destruir, que eles estavam sendo muito maus. Então, Jonas deveria ir até a cidade de Nínive, levar essa notícia, que aquele povo seria destruído pelo Senhor. Jonas, então, entrou dentro de um barco. E aí, ao invés de ir para Nínive, como o Senhor mandou, ele decidiu ir para outro lugar. Ele estava tentando escapar da missão que o Senhor tinha dado para ele. Como pode escapar do que Deus mandou? Será que ia dar certo essa missão? Ele fugir da missão que Deus mandou? Então, Jonas foi em direção ao lugar errado para escapar. Ele estava querendo fugir da missão que Deus deu para ele. Entrou dentro do barco com vários homens lá dentro. Mas o Senhor sabia que Jonas estava lá, porque na Bíblia fala que o Senhor vê todas as coisas. E Deus sabia que Jonas estava naquele barco. Então, ele resolveu agitar o mar. E o Senhor fez com que o mar ficasse agitado e tivesse uma tempestade que balançasse o barco onde que Jonas estava. Os homens lá naquele barco ficaram desesperados, com medo de morrer diante da tempestade do mar. E aí eles descobriram que Jonas estava ali e que Jonas era servo do Senhor. Quando Jonas viu o que estava acontecendo, aquela tempestade, ele percebeu que aquilo era o Senhor que estava fazendo por causa que ele estava tentando fugir da missão. Então, pediu que os homens jogassem ele no mar. Ele viu que se os homens jogassem ele no mar, o mar iria acalmar, porque a culpa daquela tempestade era ele estar fugindo da missão do Senhor. Os homens não queriam jogar Jonas no mar, porque ele era um profeta do Senhor. Eles ficaram com medo do Senhor ficar mais furioso de jogar o profeta dele no mar. Mas Jonas sabia que se ele saísse daquele barco, o Senhor iria acalmar a tempestade. Então os homens jogaram Jonas no mar. E de repente a tempestade parou. E realmente a tempestade era porque Jonas estava tentando fugir do Senhor. Quando Jonas caiu dentro do mar, o Senhor ordenou e um grande peixe engoliu Jonas e ele foi parar dentro do peixe. Lá dentro desse peixe. Imaginem só uma pessoa dentro de um peixe. Mas aquilo era propósito do Senhor para a vida de Jonas. Quando Jonas entrou dentro do peixe, ele viu que, na verdade, aquilo tudo estava acontecendo porque ele tentou fugir da missão que Deus tinha dado para ele. Nínive era uma cidade muito mal e precisava ouvir a mensagem de Deus para eles poderem se arrepender dos seus pecados. Então, Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. E ele orou ao Senhor, se arrependeu de ter fugido e desobedecido ao Senhor. E aí o Senhor perdoou e o peixe vomitou Jonas de novo na terra. E aí Jonas cumpriu a missão e foi até a cidade de Nínive. Chegando lá, levou a mensagem do Senhor. Disse que o povo estava sendo muito mal e que o Senhor iria destruir aquele lugar. E o rei, quando ouviu a mensagem que o Senhor destruiria porque eles estavam sendo maus, se arrependeu. Todo o povo se arrependeu e pediu perdão a Deus e prometeu que não iria cometer mais aquelas maldades. E o Senhor
perdoou e não destruiu aquela cidade. Deus queria usar a vida de Jonas para cumprir essa missão difícil de levar a mensagem dele. Mas porque Jonas foi lá, é que o povo pôde se arrepender e ser salvo. Se Jonas não fosse, o povo não seria avisado e não poderia se arrepender. Jonas tentou escapar da missão de Deus. Pode, pessoal, escapar da missão de Deus? Não pode. Precisamos ser corajosos e fazer o que Deus mandou. Temos que obedecer, falar sempre a verdade e falar de Deus para todos. Temos que ser como profetas de Deus, levar a mensagem de que Deus nos ama, nos criou e que nós devemos fazer sempre as coisas boas e fugir do pecado, fugir do medo, fugir da desobediência. Jonas foi parar na barriga do peixe e ele se arrependeu de ter fugido e ele aprendeu a lição. Vocês aprenderam? Como um profeta foi parar dentro da barriga de um peixe? Qual é o nome desse profeta mesmo? Jonas. E por que ele foi parar na barriga do peixe? Porque ele tentou fugir da missão de Deus. E ele tentou fugir, foi para um barco e o que aconteceu com o barco? Ficou numa tempestade furiosa. Enquanto Jonas não foi jogado no mar, a tempestade não acalmou. E aquilo, quem que mandou aquela tempestade? O Senhor, porque ele queria que Jonas se arrependesse e cumprisse a sua missão. E Jonas depois se arrependeu? Sim. Quantos dias Jonas ficou dentro do peixe? 3 dias e 3 noites. E depois que ele se arrependeu, ele foi até a cidade de Nínive. Levou a mensagem? E o povo se arrependeu? E o povo foi salvo. Glória a Deus! E o que a Bíblia nós vimos que fala pra gente? É pra gente ter medo e fugir da missão? Não, Deus fala, sejam fortes e corajosos, porque em todo tempo quem está conosco? O Senhor. Muito bem. Vocês gostaram da lição? Como que um profeta foi parar dentro de um grande peixe? Qual foi o animalzinho que nós falamos da aulinha de hoje? Foi o peixe. E um peixe pequenininho ou grandão? Grandão. E quem é que criou os peixes? O Senhor. Então vamos cantar aquele louvor? É assim, ó, fala que Deus que criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Vamos cantar? É assim, ó. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Olham como brincam, bem cuidados eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Olha como brincam, bem cuidados eles estão. Vamos de novo? Mais rápido. Deus criou os peixes para o rio e o mar. Deus criou os peixes todos a nadar. Quando brincam na água até o fundo vão. Olha como brincam, bem cuidados eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão. Um é bem magrinho, o outro é gorduchão. Quando brincam na água até o fundo vão. Olha como brincam, bem cuidados eles estão. Olham como brincam, bem cuidados eles estão.
Muito bem, crianças. Quem é que cuida dos peixinhos? O Senhor. E quem é que cuida de nós? O Senhor. Muito bem. Vamos orar para nos despedir? E aí, quem aí vai fugir da missão do Senhor? Eu não. Quem vai ser forte e corajoso? Isso mesmo! Vamos fechar os olhinhos e agradecer a Deus? Então tá bom. Senhor meu Deus, muito obrigada por cuidar de nós. Abençoa as nossas vidas essa semana e nos dê muita coragem. Em nome de Jesus, amém! Um beijão para vocês e até semana que vem. Tchau!